Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pode Crer. Eu sou o pastor Ari, terapeuta e consultor, e vou estar contigo nesse programa maravilhoso, como diz o professor André Brito. Então vá lá dando o seu like, vá fazendo a sua inscrição e deixando aquele joinha que ajuda-nos, né, a entregar mais às pessoas. Então, já pedindo que você possa também compartilhar. Compartilhe para todas as pessoas que você conhece. A nossa proposta é falar da Bíblia sem a religião. Então vamos lá? Comigo mais uma vez, o Peralta, André Brito. Porra, Ari, foi mal. Pera aí. Peguei André Aliás, no foi Fraga. bem. Nós Você já- pegar na nós- minha mão, nós já a começamos. mão sedosa, Nós já com começamos o... cupuaçu e fava tonka. Cupuaçu Ah, e você fava já está na, você já está na estou vibe aproveitando. da Claro, Rinodê. é como eu aproveito aqui os cremes, né? Os Rapaz. perfumes da Rinodê, né? Olha que perfume Ó, aqui, maravilhoso. frutas vermelhas, que Pois não é erva, são frutas Eu vermelhas. fico sonhando com o E já dia do está aqui, podcast para tomar esse chazinho. Hoje senti falta do perfume Gustavo Lima, né? Rapaz, André ficou com um perfume na cabeça mesmo, ó. Fiquei. Caramba. Aquilo que a informação que gera sentimento muda comportamento, né? Sem falar que você também pode né, pensar em imóvel planejado, você pode pensar em arte modular, que é um dos nossos patrocinadores também. Arte Já agradece. imóveis, arte em movelaria, É isso Seu mesmo. sonho- Arte e movelaria. transformado em realidade. Isso mesmo. E aí, meu velho, na mão sedosa, Rapaz, olha agora minha da... mão como tá macia. Não passa a mão não, senão você apaixona. Não vou passar não. Não Que quero cheiro não. bom. Fava tonka Vou deixar e pra Amanda. cupuaçu, olha pra isso aqui, cupuaçu e fava tonka. Cupuaçu, né? Não, mas falou Rinodê, falou qualidade extrema, meu amigo. Aí você pode ir na GS, Gessi. na GC distribuidora, brincando aqui, a GS distribuidora, e fazer o seu pedido desses produtos maravilhosos. Mas André, Nós e aí? precisamos ser poliglotas na nossa própria língua. Então, Gessi para quem é do Nordeste, GS para quem não é. Pronto, GC, você que é nordestino como nós. E aí, e o tema de hoje? Vai encarar? Antes do tema, vamos lá, você Vai vai encarar? puxar aí, né? Vamos lá, eu estou pronto, preparado. Eu queria hoje também desafiar você em outra coisa que eu quero ver se abre aqui. Se abrir aqui, eu quero colocar para você ver. Daqui a pouco. Mas vamos aos temas. Vamos direto ao assunto hoje, pra gente Puxa falar aí. bastante. Vamos Hoje- lá. 1, Pode 2 crer. ou 3? Diga aí. Para o tema do Presta 3 em Atenção. homenagem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uau. Esse daqui a coisa é braba. Agora é braba. Vamos ver se vai combinar com o tema que eu trouxe hoje, hein? Olha lá. A busca por fé sem sinais. Meu irmão, fiquei arrepiado agora. A busca por fé sem sinais. Olha isso. Fala sério. É cara. exatamente sobre O isso. sinal já foi dado, a ressurreição. O maior milagre já aconteceu. Cristo ressuscitou. Esse é o fundamento da fé cristã. Se alguém não crê nisso, nenhum outro sinal será suficiente. Uau! Ou seja, nós vemos no momento, dando a minha avaliação, né, a minha opinião, melhor dizendo, e vivemos em um momento onde a igreja está buscando cada vez mais atender ao sentimento humano, gerando, sabe, coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. E aí a Bíblia vem lá e diz assim: a busca por fé sem sinais, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum outro sinal será te dado. Sinal do profeta Jonas. E aí, André Brito? Rapaz, se eu disser a você que é exatamente, inclusive você usou a palavra que estava aqui, porque todo mundo sabe aqui que assiste, que a gente não define tema, né? Sim, sim. A gente não conversa sobre o tema. Mas o tema que me foi dado para a gente conversar hoje, Só tirando a brincadeirinha aqui, a gente está impugnado pelo Xandão. Proibidos de conversar antes do podcast. Xandão não proibiu o você viu que o Bolsonaro. Xandão Prova- tirou umas fotos parecendo Voldemort do Harry Potter, né? E foi verdade ou é IA ali, velho?
Mas, Então, Xandão proibiu Bolsonaro, que é do PL, de falar com o presidente do PL, que é Valdemar. Olha, proibiu. A gente também tá proibido. A gente não pode falar antes do podcast. mas o bom é que o Papai do Céu vai e cria uma coesão. Exatamente. Não tem Xandão certo. Será que Xandão aguenta a mãozona do pai? Eu queria Não ver. aguenta um piteleco. Eu queria ver Xandão brigando com o pai. Vai ver. Tá chegando a hora. Tomara. Isso Tomara. é uma profecia, tá chegando a hora. Deus tenha misericórdia da vida dele, viu, meu amigo? Quando o homem ou qualquer outro ser tenta tomar o lugar de Deus, ele é abatido. Uau. Essa doeu. Repita, por favor. Quando Qualquer ser. qualquer ser tenta tomar o lugar de Deus, Não subsiste. ele é abatido. Uau. Eu não estou ameaçando o Xandão aqui, não, nem nada, evidentemente. Você está explicando uma Estou realidade. explicando, por exemplo, um ser celestial tão belo que por onde passava a natureza se encolhia. Nossa. Já sei do que você está falando. Tão belo, tão poderoso, tão inteligente, tão magnânimo que até as pedras preciosas tinham inveja dele. Esse ser tão inteligente, tão magnífico, absurdamente patenteado, como querubim, quis sentar no trono de Deus e não teve misericórdia. Que inclusive é uma das raivas dele, né? Porque como ser humano que errou, teve perdão, ele não teve. Né? Você entende? E o ódio dele pela humanidade deve ser extremamente. Claro, porque Irrestritamente aí a esse. gente entra no assunto, antes de entrar no assunto principal, muito interessante. Porque alguém pode se perguntar assim, por que que Lúcifer tem tanta sede de destruição humana? Não é lógico, né? Não é? Não é lógico. É lógico. Eu não encontro lógica, não. Qual Ele é a- querer matar criança, Qual é matar a velho, matar primícia idoso. da criação de Deus? Então, O ser o humano. ser humano, ele tem tanta raiva Por quem Deus sangrou? pelo ser humano. Ele para e pensa, o ser humano imperfeito que traiu lá no Éden, onde tinha tudo, esse cara recebeu perdão E eu não. e eu não. Ele não aguenta isso. Por isso que as pessoas precisam entender o seguinte: aquilo que o mundo traz de prazer, de filosofia, de ateísmo, nada mais é do que distanciamento de Deus. Tem um livro muito bom chamado A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. O autor apresenta uma argumentação muito interessante, que desde o século XVI, desde o Renascimento, lá com os Tartarugas Ninja, né, o Donatello, Michelangelo, os artistas italianos, né, que tiveram êxito nas suas manifestações artísticas, Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Sim. Donatello, que criaram uma forma de distanciamento de Deus, porque durante a Idade Média havia o teocentrismo, Deus como centro das coisas, a igreja, né, como o comando social. E aí a ruptura veio, principalmente com essa questão do humanismo, que vem desde o século XIV, né, e desemboca no século XVI com o Renascimento, que retomaram a cultura greco-romana como base e botaram o antropocentrismo, o homem como centro das coisas. Exatamente. Tanto é que o quadro A É. Mona Lisa, muita gente agora vai entender por que aquele quadro é tão valioso, etc. e tal. Porque aquele quadro representava muito bem o conceito do antropocentrismo, é o ser humano como figura central, no centro das coisas. Se você tiver curiosidade de pegar o quadro da Mona Lisa para observar, atrás tem uma natureza morta, sombria. Por que aquilo? Porque até então a natureza era exuberante, retratada de forma exuberante pelos artistas, porque a natureza representava o poder de Deus, a criação. Sim. Então eles atacaram o cerne, não há lugar para Deus, não há lugar para a palavra, não há lugar para Cristo. E outra, existe um quadro, uma pintura, um afresco de Rafael, na Capela Sistina, onde tem o homem deitado
com a mão assim e Deus vindo com os anjos numa nuvem querendo tocar. Se você parar para E analisar o homem tá aquele com a quadro, mão- o homem tá está com com o dedo O recolhido. dedo recolhido. E Deus está tentando tocar no homem, isso é muito Ali é muito- conceitual. Inclusive, Rafael, verdade. em todas as pinturas, Pode colocar até essa foto na tela, essa por foto favor. na tela aí. Inclusive, Rafael, Não- enquanto não aqui, pode né? crer, está apontando para o alto para tocar em Deus, o homem de Rafael Santos estava recolhendo o seu dedo porque não queria. Mas A ele fez aquilo como crítica, Claro, é o conceito do antropocentrismo. mas ele estava fazendo como crítica ao antropocentrismo. é isso? Não, pelo contrário, crítica ao teocentrismo, ele está se afastando de Deus. Ah, caramba. E tem mais, as pinturas de Rafael nas igrejas, todos os seres humanos estavam nus. Foi porque ele disse, não, eu vou pintar, não quero ninguém aqui, por causa de minha inspiração, etc. Não, quando os padres abriram as igrejas, que foram ver todos os seres humanos nus. Tanto é que a igreja depois mandou pintar aqueles lençóis, aquelas Sim, vestes, sim. cobrindo as partes, né, nuas. Imagina você na igreja com um monte de- Pronto. Os afrescos na capela, os afrescos nas Essa, igrejas. inclusive, o cara tá nu, né? Nessa que você falou Sim. do dedo curto, assim, né? Sim. Então, qual é a ideia? Quebrar com o vínculo. Desfazer o vínculo Desfazer de Deus o com o vínculo. homem. Eu quebro o teocentrismo, Deus como centro das coisas, eu implanto o antropocentrismo, o homem como centro das coisas. E aí, a partir de Francis Schaeffer traz essa ideia de que a partir daí novos conceitos filosóficos foram criados para distanciar o ser humano de Deus. E ele faz uma analogia muito interessante. E Ele tá diz, conseguindo fazer isso, viu? conseguiram. E ele disse o seguinte, que criaram uma barreira gigantesca entre Deus e o homem, como se fosse um muro de concreto, uma parede de concreto de 1000 quilômetros, e colocaram arame farpado, energizado dentro para ninguém realmente transpor isso. Mas olhe, André, me permita uma parte, que aí vai algo que a gente sempre comenta aqui no Mas tem programa. outra coisa, eles não contavam uma coisa importante. Há uma coisa que a gente sempre comenta aqui no programa e eu gosto muito de falar sobre isso porque é algo muito patente para os dias de hoje e é a nossa geração que está agora na crista da onda, né? Nós estamos na nossa geração influenciando ou sendo influenciado. A religião, porque quando você se relaciona com Deus, não tem como alguém arrancar Deus de você mais. Mas com a religião. Mas quando você se relaciona com a religião que supostamente ou aparentemente representa Deus, aí onde está o problema? Porque o que leva essas pessoas a desacreditarem de Deus é o jugo pesado que a religião majoritária da época coloca sobre as pessoas. Jesus já falava, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem conhece Jesus de perto não entende. Então, assim, hoje está acontecendo a mesma coisa. O avanço da tecnologia, o avanço do ateísmo, o avanço de filosofias catastróficas para o homem, como, por exemplo, a ideologia de gênero, por exemplo, é uma praga daninha tenebrosa. Mas sempre teve. Mas você imagina o seguinte... Desde o século XVI. Então, mas o que acontece? Quando você vê, por exemplo, um jovem ou uma jovem, como eu vi esses dias, uma jovem que ela está se redesenhando o seu rosto para parecer um cachorro. Porque ela não acredita mais na humanidade. São os Therians. São esses aí. Entendeu? Querendo viver como um animal, porque não querem mais acreditar. Cada vez mais tem gente aparecendo assim. E eu fico assim imaginando o seguinte: a religião, enquanto isso, ela está voltada-se para dentro, para uma bolha, e tá lá assim, um homem, tá? Ou uma mulher, porque agora também tem a figura também dos líderes, homem ou mulher, que estão preocupados com os seus sonhos pessoais E os seus rebanhos. de crescimento pessoal, onde todos sonham o sonho de uma liderança religiosa, enquanto a liderança religiosa não sonha o sonho dos outros. E isso não há mais relacionamento em função disso. E quando essa quebra de relacionamento é desfeita, qualquer filosofia começa a entrar. Claro. Então, assim, aqui vai realmente, você precisa pensar o seguinte: você precisa se relacionar com Deus, não é com a religião. Quem te salvou, quem te guardou. Voltando a dizer, é importante a comunhão, é importante você estar... Aqui nós estamos em comunhão agora. Você está adorando, conversando, louvando, participando de uma congregação. Chá da Rinodê.
É importante você estar em comunhão, sim, mas não é correto a subserviência cega a uma instituição religiosa. Porque essa cegueira da visão, como a Bíblia fala em Romanos, ela atinge você quando você se torna uma pessoa assim. Você tem que ter seu olhar para Cristo. E quando o seu líder começar a fazer coisas que saem fora do que a palavra diz, você tem que ser o primeiro a dizer, ô fulaninho, aí não dá, né? Volta para a Bíblia. Porque Deus não quer a destruição desse líder religioso nem dessa comunidade. Ele quer que você volte para o caminho. Ele quer a unidade. Ele quer a unidade, ele quer que você seja mais um. O que é que João diz? Que nós seríamos perfeitos em unidade. João 17 fala sobre isso. Então, você só vai conseguir ser perfeito se você tiver como um elo de uma corrente, não sendo a corrente. Mas veja, isso é parte. Então, isso daí é muito. Aí, o observador, que é o inimigo, Pronto, veio para roubar, matar estava observando tudo e isso destruir, buscando a quem possa tragar. Ele não vai tragar qualquer pessoa. Ele vai tragar quem está dando a brecha necessária. E ele vai entrar com informação que muda o comportamento. Né? Já existe uma série chamada Lúcifer. Há muito tempo, inclusive. Né? Olha, existe uma Por aquilo que mentalidade. pareça, eu conheci pessoas que estavam recomendando um negócio desse. Existe uma mentalidade hoje de você transformar o vilão Uma pessoa do bem, né? em anti-herói. Já muda o nome, já não é vilão, é anti-herói. Tá? No Brasil a gente começa a história do anti-herói com um livro chamado Memórias de um Sargento de Milícias, do romantismo brasileiro do século XIX, 1850 e alguma coisa, veja. Onde Leonardo Pataca encontra Maria das Hortaliças num navio vindo de Portugal para o Brasil, e aí ele dá um pisão nela, no pé dela, e ela dá um beliscão nele, e aí começaram um caso e nasceu Leonardinho, que é o primeiro personagem do Brasil, da literatura brasileira, que é malandro, não quer trabalhar, arruma emprego porque os outros arrumam, enfim. Veja, E virou é um anti-herói. Virou um comportamento. Mas o que né? acontece? Depois você vai ter Macunaíma mais na frente, que é o herói sem nenhum caráter. Que para Mário de Andrade era uma representação da miscigenação do povo brasileiro e do caráter do povo brasileiro. Depois ele vai dizer, não é caráter ético, não é caráter étnico. Mentira, é uma crítica pesada. Só que o que acontece? Loki, que na mitologia nórdica é o deus da mentira, que seria o Satanás, né? Aprontou pra caramba nos filmes da Marvel. Depois a Marvel fez uma série Loki, onde Loki é o herói, cara. Tem gente cultuando Thanos, que queria destruir metade das criaturas do universo. Eu sou Inevitável. Você entende? Rapaz, é forte essa palavra. Mas o que acontece? Essas ideias, esses conceitos vão entrando de forma muito diluída na mente. E você, até chegar ao ponto de Lúcifer ser um cara que as pessoas assistem a série e diz, não, ele é um cara legal, ele desvenda os crimes, ele ajuda as pessoas, etc. Então, sutilmente, sorrateiramente, diluidamente, os conceitos vão entrando. E existem cristãos, por exemplo, que assistem a Lúcifer e recomendam. Eu assim, são religiosos. Eu vou falar pessoas que professam uma certa fé. Mas cristãos, acho que não. Se dizem que o Espírito Santo mostra, mano. Cara, veja. O Espírito Santo toca, ele avisa, ele diz: olha, abra seus olhos, porque não é possível, porque comigo acontece o tempo todo isso. O Espírito Santo me orienta. Mas às vezes. Mas como é que você tem um. Então, esse cristianismo, ele é muito fajuto, ele é muito superficial. Não é cristianismo. Não é cristianismo. É religiosismo. Né, é religiosismo, mas não cristianismo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas precisam ficar atentas às vírgulas dos textos, porque as vírgulas mudam os sentidos das coisas. Uma vírgula no lugar errado muda o sentido completamente. Voltando a essa ideia do... Mas isso não é sobre vírgula. Voltando, só para finalizar essa questão do Lúcifer, existe uma coisa muito importante que na cultura judaica é praticado e na cultura árabe é praticado. Por exemplo, eu tenho a bandeira de Israel aqui, inclusive a bandeira de Israel está até na marca da camisa do Instituto aqui, do Instituto Arco da Fé. E por uma ocasião, uma pessoa
que é árabe, esteve visitando o Instituto. Só que ele é um árabe que mora no Brasil, estava aqui em Sergipe passeando e tal, com uma pessoa dos Estados Unidos. E essa pessoa dos Estados Unidos conheceu o trabalho da gente e queria muito ir lá conhecer o Instituto. Eu estava com uma lojinha na orla das peças do Instituto. E essas pessoas estavam passeando aqui em Aracaju. E ele quis conhecer o Instituto. E quando ele chegou lá no Instituto, ele viu a bandeira de Israel. E quando ele olhou a bandeira de Israel, ele tomou um impacto. Ele, o que a bandeira de Israel faz aqui? Você é sionista? Confesso a você que a minha ignorância naquele momento era tão alta que eu dizia assim, eu não sei nem o que é sionista. Depois que eu fui entender o que é sionista. É um grupo político que mantém a atividade política de Israel. Então, mas na época eu não entendia. Ele disse, não, a gente tem um amor muito grande por Israel. Aí ele disse, deixa eu dar uma explicação a você. É porque eu sou um árabe, digamos assim... Moderado. Mas se um árabe entrar aqui, um árabe mesmo, ele não fala mais nunca com você porque tem a bandeira de Israel aqui dentro. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu vi que tem vários aspectos nesse sentido, porque aquela bandeira tem uma simbolização um simbolismo muito grande para o árabe. Então, aí eu perguntei para ele, mas por que isso? Ele disse, porque a bandeira representa o maior inimigo do povo árabe, que é Israel. E vice-versa, Israel faz a mesma coisa. Aí eu fui estudar sobre outros simbolismos e encontrei a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, se alguém da Coreia do Norte vê a bandeira dos Estados Unidos, é como se ela estivesse vendo um cão. Aí eu digo, então isso é um simbolismo. Todas as vezes que eu vejo passando na Netflix, aquele símbolo de Lúcifer, aquilo é uma afronta dentro da sua casa, que é um cristão, o símbolo deles... Não é nem que você está assistindo. Tá abrindo a brecha para ele tragar. Todas as vezes que eu vou abrir Netflix, que eu vejo, eu passo aquilo porque eles são assim, afrontosos. Eles botam assim, não, isso aqui vai estar na Netflix na casa dos cristãos. Eu não quero nem que ele assista, mas eu quero que esteja só lá para afrontar eles. A estratégia é sempre subliminar. Porque é um simbolismo. Você não precisa nem abrir para assistir aquilo ali. Só o nome que aparece ali na sua frente já é uma afronta. Aquilo é seu maior inimigo. Foi criado pela palavra. Aquele dali representa o maior e único inimigo da humanidade. Entendeu? Se você não ficar atento aos sinais, como é que você sabe que vai chover? Se você olhar para o céu, né? As pessoas estão tão envoltas no fluxo diário do dia a dia, com suas próprias... Que não estão vendo os sinais, né? E o interessante é que Jesus falou isso, antecedendo dessa palavra aqui, né? Ele diz, vocês sabem olhar como vai chover e vocês não estão entendendo os sinais que vai provocar porque a minha vinda? Porque eles estavam preocupados com outras coisas. Quanto iria se arrecadar aquela multidão, se ia ter comida para a multidão. Enquanto Jesus pregava, os discípulos trabalhavam e às vezes não ouviam o que ele dizia. Sim, tem vários textos. Não se atentavam para isso. O texto mesmo que antecede isso aqui, ele diz, vocês ainda não compreendem? Não compreendem. E aí a gente entra no assunto, puxe novamente aí. A busca por fé sem sinais. O sinal já foi dado, a ressurreição, o maior milagre já aconteceu. Cristo ressuscitou. Esse é o fundamento da fé cristã. Se alguém não crê nisso, nenhum outro sinal será suficiente. O tema que me foi dado é exatamente sobre isso. A fé... existe um outro livro também chamado Crer, é também pensar. A fé é conhecimento, cara. A fé não é emotividade. O emocional tira você. Se eu não sentir a presença de Deus... o culto não foi abençoado. Meu brother, Jesus chega para Tomé e diz o quê? Bem-aventurado é o que crê sem ver. Isso é fé. Isso é acerto pactual com Jesus. É um relacionamento, né? É um relacionamento. Acabou. Não tem emotividade. Não tem emoção envolvida. Tem propósito e realidade. É o caminho contrário completamente da religião. Completamente contrário.
completamente. Por que que, novamente, eu volto para Provérbios 2? Peça sabedoria, Sim. clame por entendimento, como você busca o ouro, como você busca a prata, como você garimpa, queira isso. Ele não falou em momento algum, você vai sentir a minha presença, você vai se arrepiar todo, você vai ficar rodopiando, feito um peão. Você está entendendo como é que funciona? É sem sentir. Eu vou dizer uma coisa, no início do século XX, lá pela década de 20, 25, 30, um pensador chamado Zimmel traz uma ideia de um novo tipo de ser humano que surgia diante das... Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Esse ser humano se chamava Blasé. O Blasé é um ser humano completamente assentimental. Enquanto no final do século XIX surge a figura do dandy, que até os Engenheiros do Havaí faz um disco, A Revolta dos Dandies, o dandy é uma figura burguesa, que estava tão desencantado com o mundo que ele preferia ficar recluso, ele queria se afastar de tudo, viver no seu próprio mundo, ali na sua torre de marfim. Mas no final do século XIX, pós Primeira Guerra, surge o Blasé, assentimental diante do mundo. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, que os teólogos de plantão depois podem chiar se quiserem. Eu acredito que a gente tem que ser quase como Blasé, na relação com Deus. Em que aspecto? Não de sentimento, mas de conhecimento. Eu sei o que Jesus fez por mim. E eu não preciso ficar emocionado para saber que ele sangrou, entregou a vida dele para que eu tivesse salvação. Simplesmente crendo com o meu coração e abrindo a minha boca para confessar que ele é o Senhor. Está lá em Romanos 10. Romanos 10. Se com o teu coração creres, como assim o coração creres? A informação que gera sentimento muda comportamento. Comportamento é gerado a partir de uma informação que chega até você, porque a fé vem Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. ouvir é adquirir a informação que vai virar conhecimento. E o incrível é que a Bíblia é muito clara, ela diz a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. Por que é que Lúcifer faz tanto a questão em querer injetar Que as pessoas não leiam outra. Você quer ler tudo, menos a Bíblia. Você tem prazer em ler tanta coisa, mas não os códigos que a Bíblia tem. Mas aí vamos lá, aí o cara vai para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço. Mas vai ouvir alguém falando e não ouve alguém falando quer... e não vai lá buscar. Eu falei sobre o Renascimento, a ruptura que teve, teocentrismo, antropocentrismo, mas em seguida veio a resposta, né? A Reforma Protestante, né? Lutero traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, que dá acesso às pessoas lerem. Se a reforma foi feita de uma forma estapafúrdia. Antes disso teve, não sei se você conhece ele, André, mas teve a figura do William Tyndale. Tyndale fez a tradução da Bíblia para o inglês, camponês, porque na Inglaterra não era, a Bíblia só era restrita aos padres. E ele foi perseguido pela Igreja Católica, foi assassinado numa fogueira. Só que quando ele percebeu que ele ia ser morto na fogueira, na cruz, que tem um furo na cruz, que é para poder a pessoa não gritar, que é o pior tipo de morte que tinha na época, que era que a pessoa era amordaçada a boca, que ele estava queimando e não podia gritar. Não podia esbravejar a sua dor. Quando ele percebeu isso, ele deu um grito bem alto e disse assim: Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. E aquele grito dele começou a ecoar, porque a transmissão da palavra era de pessoa por pessoa. E as pessoas, até que chegou no rei da Inglaterra, e 30 anos depois, o rei da Inglaterra, eu esqueci o nome do rei, Ricardo, se eu não me engano, se não estou enganado, ele criou um problema com a católica, porque ele queria se separar, e a católica não permitiu. Então aí ele cria a igreja anglicana. É tanto que a igreja anglicana até hoje ela é o chefe da igreja anglicana é o rei da Inglaterra até os dias de hoje. Por exemplo, agora é o rei Charles que é o rei, que é o chefe da igreja anglicana.
Começou a partir daí. E o que é que o rei com raiva da católica faz? Manda abrir a Bíblia para todo mundo da Bíblia camponesa, que era contrabandeada para os Estados Unidos, que o William Tildo conseguia contrabandear e mandava para aqui, mandava para os Estados Unidos. Então você veja o preço que esses caras pagaram para que a Bíblia, porque eles não queriam que Mas o povo veja, tivesse acesso à Deus Bíblia. encontra. Agora vem cá, Aliás, Deus encontra, não. Deus cria caminhos. é uma pergunta importante. Você acredita que os religiosos, os líderes religiosos, eles gostam que o povo seja ignorante ou eles fazem Com isso de certeza. maneira, ou eles fazem de maneira assim sem entender? Eu vou usar uma frase de um sociólogo do século XIX chamado Francis Bacon. Só tem 3 palavras. Saber é poder. Conhecimento é poder. Então eles já entendiam que se desse a Bíblia na mão da população, e Deus quer tanto que esse poder chegue na mão do povo, né? O povo parece ser um elefante que não conhece o seu conhecimento poder. aí a gente bate novamente na mesma tecla. Porque muitas vezes, muitos religiosos que estão à frente das suas instituições, né? Não permitem, por exemplo, que um membro de sua congregação Visite outra igreja, porque tem medo de chegar lá e ele ficar. Ô André, você viu que a Rede Globo domingo fez uma matéria muito ampla e disse que Eu vai não abrir. assisto a Rede Globo. Gostei dessa agora, viu? Mas, como comunicador, eu sou obrigado a conhecer muita coisa. Perdão, vou retirar o que eu disse, eu vou dizer. Eu não assisto a Rede Globo, eu assisto a TV Sergipe aqui e os Pronto. programas locais. Então, o que acontece? Na minha área de trabalho, eu sou obrigado a assistir todos os veículos de comunicação por causa da questão política. E a Rede Globo fez uma matéria no Fantástico que eu não assisti no Fantástico, eu assisti no G1. Você não assiste mais a TV, né? É. Você só assistiu O G1. pelo YouTube. Fui ver no noticiário do G1 deles. E tinha uma matéria sobre a igreja invisível. Agora, minha pergunta para você é o seguinte. Eles fizeram matéria ampla, eu capturei a matéria, inclusive. Falando bem. Falando bem. O que Isso nós me, comentamos aqui. isso me né? causou um certo, sabe, Certa dúvida. vaidade. Não, uma certa dúvida. Foi vaidade, foi não, diretor? Não, uma certa, Falamos sobre o assunto e saiu Não. da Globo. não, uma certa dúvida do seguinte. Será que é a Globo? Será que eles estão realmente falando bem ou eles estão avisando aos comunas que eles precisam voltar para a base? Porque o que ela mostrou? Que as pessoas pobres de periferia que estão indo para a igreja. E você lembra aquele vídeo que você mandou para mim? Que o cidadão lá, que eu não sei nem quem é, falou que hoje quem segura o comunismo no Brasil são as igrejas invisíveis. E isso é real, porque quem vota hoje em um partido de esquerda é um maluco, é um doido. Porque os partidos de esquerda literalmente é contra o cristianismo. Tudo que é a favor da Bíblia, eles são contra. Inclusive, para Marx, é necessário que o Estado se sobressaia sobre tudo e a religião seja extinta. Então a minha pergunta para Como você ele dizia que a religião era o ópio do povo. a minha pergunta para você é a seguinte: essa matéria da Globo sobre a valorização dos evangelhos, dizendo que 2030 será maior e tal, é para que haja um despertamento dos comunas, para que venha para cima da igreja, ou de fato eles estão jogando a toalha e reconhecendo o valor que essas igrejas têm? Ari, a filosofia da linguagem aborda a seguinte questão: que a base da linguagem é a ambiguidade. O que é isso? O que é ambiguidade? Duplo sentido nas coisas. Se eu digo para você, a sua camisa é verde, eu já estou dizendo que sua camisa não é preta. Eu já estou dizendo que sua camisa não é branca. Eu já estou dizendo que sua camisa não é azul. Isso é a naturalidade da linguagem, que é a ambiguidade. Quando qualquer veículo de comunicação aborda que um determinado fenômeno social está acontecendo, automaticamente diz: ó, eu vou travestir a minha linguagem, a minha mensagem é algo positivo. Olha, as igrejas evangélicas, as invisíveis, as que estão dentro da comunidade, estão barrando o crescimento do comunismo.
eu estou levando essa informação para quem? Para quem vai receber de forma positiva e para quem vai receber de forma negativa. Que vai reagir. E aí vai dizer, precisamos Precisamos reagir a fazer isso. alguma coisa. Quando houve no Brasil em 64, o que Você chama, foi em cima da questão o que aí. chamam viu? de golpe de Estado, mentira, houve uma intervenção militar. Por exemplo, você soube que recentemente o presidente Donald Trump abriu, né, as informações que estavam em sigilo da CIA, né, da CIA, né? E havia informações sobre o Brasil em 64, que a União Soviética e Cuba estavam preparando, por exemplo, Leonel Brizola para dar um golpe aqui no Brasil. Brizola não aceitou o investimento. Mas 500 pessoas saíram do Brasil para ir para Cuba, das quais 50 foram treinar em guerrilhas. Tanto é que essas pessoas vieram e criaram guerrilhas no Brasil aqui. Zé Disseu, José Genuíno, Dilma Rousseff, Miriam Leitão. Né? A intervenção militar foi para que não houvesse o alastramento da entrada do comunismo no Brasil, porque o Brasil vivia uma guerra fria, o mundo vivia uma guerra fria. Sim, sim. Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, comunismo. Então, houve interesse de Cuba e da União Soviética de entrar no Brasil, porque o Brasil era um país estratégico, principalmente pela questão de produção de alimentação, né? Então, o que é que acontece? O que demonizam o que foi o período do regime militar, escondem, na verdade, o que foi que aconteceu. Porque é o seguinte, é uma meia-verdade. Houve intervenção militar? Houve. Houve perseguição? Houve. Houve tortura? Houve. Está documentado. Mas para quem? Para quem estava fazendo. Como hoje está acontecendo a mesma ditadura, perseguindo quem? Ao contrário, o oposto. Pessoas perigosas, né? As que pessoas estão perigosas são pessoas com batom. Hoje a arma mais perigosa do Brasil é batom, né? porque pensa Diretora, cuidado, não ande com batom, porque você, senão, se transforma numa pessoa de alta periculosidade. Então, hoje, pessoas perigosas usam batom. Né? E agora que eu pergunto, quem vende batom da Rinodê, como é que fica? Né? Por favor, no próximo programa, traga um batom da Rinodê aqui. Eu vou André, ser subversivo. eu já fui comunicado que nós já temos mais de 40 minutos de programa. Ops. Então, só para encerrar. Vou sacar a minha arma. Um 22, né? É uma pistolinha. Em homenagem à dona Débora Rodrigues, Isso aqui é uma arma. presa por Xandão. E o pior, que está se transformando numa arma mesmo, porque está mobilizando o Brasil todo. Sim. Então, infelizmente, o Brasil se encontra num período muito crítico da sua história, com uma ditadura pesada sendo vivenciada por muita gente, né? E a gente não sabe como isso vai, onde isso vai parar. O que a gente pode fazer é rogar a Deus que faça uma intervenção. E ele vai fazer, cara. Então, só terminando aqui. Anotem o dia de hoje. Anotem o dia de hoje. Serão 6 meses para a intervenção divina no que está acontecendo. Pode anotar o dia de hoje. Pode anotar o dia de hoje. Então, você que busca por uma fé com sinais, Deixe de emoção. deixe de... Seja racionalmente fervoroso. entenda que o sacrifício de Jesus já foi o suficiente. Não é isso? O sacrifício dele na cruz já foi o suficiente. Entendeu? Não vá atrás de sinais e maravilhas que falsos profetas podem estar fazendo, enganando você. Entenda que a sua fé, ela precisa ser você e Deus. Deus e você. E acabou a história. Se você gerar esse relacionamento, ninguém, nem nada, vai mais poder enganar as suas emoções, que são facilmente enganadas por muita gente. Você vê, tem um monte de gente hoje conversando com o chat GPT achando que é uma pessoa do outro lado. E entenda, aquilo é uma entidade. É uma entidade com um sistema neural muito poderoso e que vai manipular a sua mente porque você acha que está conversando com um ser superior a você. O chat GPT é interessante? É massa, importante para vários fatores.
Mas não para você gerar como seu amiguinho, como seu Deus, ou como seu terapeuta. Ele não vai tratar você como seu amigo. Ele é frio e calculista porque ele é uma entidade, ele não tem sentimento. E vai manipular suas emoções. Então, bastante cuidado com a tecnologia. Muita gente está se lascando, a palavra é essa. Não é a coisa em si, é como você usa a coisa em si. É como você usa a coisa, é como você não percebe quem ela é. Porque é um jogo, ela vai querer manipular você e você faz o quê? Ah, tá querendo, né? Então eu só vou usar você para o meu interesse agora, vou entender. Mas não se jogue nessas coisas. Não coloque sua vida à disposição disso. Gere relacionamento com o Espírito Santo. Ele, sim, é seu guia, foi enviado para tal e vai guiar você a toda a verdade. Tá aí. Eu queria deixar Esse é o sinal. eu quero deixar um recado aqui para as pessoas que não optaram pela vida. Tem alguém à espreita, só esperando você vacilar O observador. O observador. para destruir seu caminho. Destruir o caminho para o que você não caminha. André, mais uma vez, obrigado. Rapaz, minha mão Vamos- tá cheirosa até agora. Vamos fazer nosso brinde das frutas vermelhas da GS Distribuidora. Oh, delícia. Rinode. Tá aqui. Tem aqui até o batom que chegou também aqui agora. E tem aqui a Arte Modular, também nossa patrocinadora de preferência, eles. E por favor, nos ajude a divulgar, compartilhar nosso canal. Sou o Pastor Ari, consultor e terapeuta, professor e escritor André Brito aqui comigo na bancada. E é um prazer, uma honra poder estar aqui falando dessa maravilha que é a palavra de Deus, sem a roupagem, sem a toga da religião, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. E outra coisa, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like e compartilhe para mais pessoas esse trabalho, tá bom? Pode crer. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Pode crer.